Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Celebrando nesse mês de outubro a plenitude do Espírito, nosso envolvimento com Deus, eu tenho o prazer de hoje falar a você da palavra. Lucas, capítulo de número 4, a Bíblia diz exatamente o seguinte, no versículo 18: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. São palavras do Senhor Jesus. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele estava na sinagoga ensinando e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías para que ele falasse às pessoas que ali estavam. Jesus, aquele que veio do céu, e sabia muito bem do seu relacionamento com a deidade, com o Senhor Deus. Então, Jesus não foi aqui na terra como eu e você, que precisamos que o Espírito Santo ministre o nosso espírito para termos esse relacionamento com Deus. Não, ele já veio do céu. Ele é quem fala, e João escreve no capítulo 8, quando ele diz: eu sou de cima, vocês são de baixo. Então, Jesus, no seu ministério terreno, se ocupa em falar aos discípulos do seu relacionamento com o Pai. E a Bíblia, então, nesse texto que eu li, apresenta o propósito dele ter se humanizado, que é diferente de mim e de você. Há um propósito, sim, para estarmos aqui, mas o Espírito Santo na nossa vida, a presença dele na nossa vida, inicialmente, para nos dar relacionamento com Deus. A gente encontra o célebre versículo de adoração quando Jesus diz à mulher samaritana que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então ele está falando de um princípio de adoração, ele está falando de um relacionamento em adoração que nem eu nem você conseguimos, ninguém consegue, pessoa alguma consegue fazer isso, ter isso, sem a presença do próprio Espírito Santo na nossa vida, que nos dá condições de falar com Deus, de ter relacionamento com Deus. A Bíblia chega a dizer que o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito e nos dá o entendimento que somos filhos de Deus. Então, isso é um nível de relacionamento. Pois bem, o Senhor Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim. E ele diz uma capacitação, a razão do Espírito estar agindo na vida dele. Mas o que eu acho interessante aqui não é basicamente o que o Espírito Santo possibilita a ele fazer ou a mim fazer e a você fazer. O que eu acho interessante aqui é o próprio Senhor Jesus dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para. Então, primeiro ele diz: o Espírito Santo do Senhor é sobre mim, está sobre a minha vida. E eu paro nesse curto momento de reflexão para falar a você. O que identifica na sua vida que o Espírito do Senhor está sobre a sua vida? O que acontece com você que te leva a entender que o Espírito do Senhor, como diz a Bíblia, habita a sua vida? Quais são as evidências para você que testifica no seu interior que você tem uma segurança que você pode dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim? Porque Jesus podia dizer, e ele disse. Então, o que há em mim, Ednei, que testifica isso, declara isso? Quais são as evidências para mim? Às vezes, nós queremos mostrar evidência para os outros. Muitas vezes queremos mostrar para as pessoas. Mas o que eu entendo na palavra é que primeiro nós precisamos viver, nós vamos sentir isso, nós precisamos ser movidos por esse poder. E a percepção alheia é apenas um efeito do nosso relacionamento com o Senhor. Se eu quiser e viver para mostrar a terceiros, a outras pessoas, que eu tenho relacionamento com o Senhor, pelo seu Espírito, talvez eu me perca nessa própria motivação. Mas quando eu tenho para relacionar-me com Ele, penso que isso é a base nesse relacionamento.
Sim, mas o Senhor diz, o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para. Ou seja, o Espírito Santo está presente na vida de uma pessoa que recebeu a Cristo como Salvador, porque essa obra de recepção de Cristo como Senhor e Salvador não é verbal, ela é de relacionamento ou relacionamental, né? Não basta dizer, isso tem que ser uma realidade para a minha vida. Então, eu preciso saber, como você precisa, como nós precisamos saber, dessa presença em nossa vida, mas do que ela nos leva, essa presença nos leva, aqui nos transporta, tirar-nos da nossa humanidade comum do dia a dia e nos transportar para algo divino, para algo não meramente humano ou casual, mas um objetivo de vida, um propósito de vida, algo que eu compreendi e que o Espírito Santo está me levando a fazer. Então, vai aí uma orientação, uma dica da palavra para mim e para você. Tudo aquilo que eu preciso fazer em Deus, tudo aquilo que é um propósito para a minha vida, eu não consigo realizar. Esse Espírito com o qual eu tenho relacionamento, o Espírito do Senhor, ele me dá poder e autoridade para realizar. O nome disso é virtude. A virtude do Espírito Santo, o poder, a força motriz que me leva a fazer aquilo que naturalmente eu não consigo fazer. O que você acha disso? Há alguma coisa na sua vida que você não consegue realizar? Você já pensou em fazer algo, mas você não consegue cumprir? Começa a fazer até como Pedro sobre as águas está conseguindo fazer, mas daqui a pouco vem um vendaval e você sucumbe, você desiste, você paralisa, você volta até atrás, você recua. Você precisa do Espírito Santo, assim como eu preciso. Todos nós precisamos do Espírito Santo para que isso que é uma vontade de Deus para a minha vida e um querer meu para mim também se cumpra. Então, o Espírito Santo é sobre nós para nos identificar com Deus, com o reino celestial, e ele está em nós para que possamos realizar aquilo que convém fazer enquanto estamos aqui. E interessante que o que convém fazer não é da minha mente humana, não é o que aguça a minha cobiça, mas é aquilo que é um projeto de Deus para mim. Então está dito, me ungiu para evangelizar, enviou-me a curar, a pregoar liberdade, a dar vista e pôr em liberdade e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, são prerrogativas da presença de Deus na nossa vida. E aí? O Espírito Santo está presente em você? Você tem total confiança de que tem um relacionamento com Ele? Isso testifica em você? Você se deixa conduzir pelo Espírito para fazer aquilo que compete a você fazer no Senhor? Essas perguntas têm que ter respostas, não para os outros, mas para dentro de nós. Que a glória do Senhor esteja aí presente na sua vida. Que você seja cheio da glória de Deus. Que você seja cheio de toda a plenitude de Deus, como diz a palavra. E que você, antes de querer que alguém perceba, que você não só perceba, que eu não só perceba, mas que vivamos a realidade do senhorio de Cristo e da sua salvação. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.